Na derrota contra o Cuiabá no último domingo, 3-0, derrota acachapante que o Flamengo sofreu, o time teve bastante dificuldade para finalizar, para chegar ao gol do adversário. O Flamengo, na verdade, tem tido dificuldade nessa situação de enfrentar times que colocam linha de 5, que tentam compactar bem o bloco, deixar o entrelinhas ali bem protegido. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa dificuldade que o time está tendo de furar linhas de 5, de jogar contra times muito retrancados, porque, na verdade, esse é o cenário que o Flamengo mais encontra nas partidas que ele joga, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa Libertadores. Então, é necessário que o time consiga prevalecer, consiga ser eficiente nesse tipo de jogo. Então, eu vou rodar a vinheta, você vai deixar o seu like, você vai se inscrever nesse canal e na volta a gente vai falar sobre tudo isso. Beleza? Fechado? E aí, vamos falar de tática? Bom, gente, e aí? Deixaram o like? O like é muito, muito importante mesmo pra gente que produz conteúdo, pro YouTube poder recomendar pra mais gente. Se inscreve no canal também. É importante mesmo, de verdade, tá? Na entrevista pós-jogo que o São Paulo deu, depois da vitória do Flamengo de 1-0 contra o Olímpia pela Libertadores, quinta-feira passada no Maracanã, em dado momento ele falou sobre a dificuldade que o time tá tendo em prevalecer, em gerar chances de gol, em cenários em que o adversário está muito fechado, está com linhas de 5, está com um bloco muito compacto. E eu fiquei refletindo bastante sobre aquilo, porque, no fim das contas, se o time tem essa dificuldade, isso é algo que a gente precisa olhar com bastante cuidado. Por quê? Porque o Flamengo está sempre enfrentando esse tipo de cenário, né? Via de regra, é o cenário que acontece nos jogos do Flamengo. Quantas vezes você vai ver adversários que vão realmente partir para cima do Flamengo, atacar o time do Flamengo? O que é o mais comum? É você ver times se defendendo de forma muito compacta. Então a gente vê frequentemente jogo contra o Atlético Paranaense no Maracanã pela Copa do Brasil, jogo contra o próprio Galo Mineiro lá no Independência, né? O time jogava no contra-ataque, até atacava o Flamengo no contra-ataque, mas baixava bem suas linhas. Você viu contra o Olímpia. É uma constante, né, nos jogos do Flamengo. Então, se o Flamengo tem esse tipo de dificuldade, isso realmente é um problema, né? Na minha visão, isso realmente passa a ser um problema para o time. E aí eu fui me debruçar um pouquinho sobre isso e fui ver alguns lances aqui, porque é o seguinte, gente, quando você tem esse tipo de cenário, tem algumas formulazinhas ali. É claro que o futebol não é receita de bolo, né? Não é simples assim, tão simples quanto a gente às vezes coloca aqui num vídeo de YouTube, mas a gente precisa falar sobre isso. Quando você enfrenta linhas de 5, quando você enfrenta times compactos, existem algumas formas de você furar essas retrancas, né? Como a gente fala aí na linguagem mais comum. E como é que se faz isso? De algumas formas, né? Você faz isso finalizando de média distância, você faz isso buscando o espaço entre linhas para jogar por dentro, você faz isso com cruzamento do lado oposto, com cruzamento de pé fechado, você faz isso com passe por elevação, passe cavado, você faz isso rompendo as costas da última linha, gerando situações para que você possa fazer passes na janela, aqueles espaçozinhos ali entre zagueiros e laterais, zagueiro, com alguém rompendo nas costas da última linha, aquele desmarque de ruptura bem curtinho, para você poder achar nas costas e poder gerar aquela situação de 1 contra 1 contra o goleiro. E aí, olhando para as chances de gol do Flamengo, olhando para a forma como o Flamengo constrói seus gols, o Flamengo de fato consegue construir alguns gols dessa forma, eu vou mostrar aqui para vocês, mas não tem sido consistente. O Flamengo precisa fazer isso com mais constância, né? Então tem acontecido pouco. E tem situações até que não se apresentam, tá? Então bora lá para as imagens para a gente poder falar um pouquinho melhor sobre isso, olha só. Então, cruzamento do lado oposto, cruzamento de pé fechado, que a gente fala na linguagem mais técnica, é isso aqui, ó. É esse gol aqui do Bruno Henrique que o Flamengo fez na quinta-feira passada. Essa jogadinha aqui que a gente tanto fala, né, que é a jogadinha, o macetinho de videogame que o Flamengo tanto faz aí, e que ficou muito tempo ausente, porque isso é uma jogada que acontece muito com o Gabi e com o BH. Pode ser que ela se torne uma constante, mas o Flamengo precisa gerar mais situações com outros atletas, né? Outros atletas participando desse tipo de jogada, sendo importante dessa forma. Não pode ser só com o Bruno Henrique e com o Gabigol, né? O Flamengo precisa tentar ser um pouco mais consistente com isso. Conseguiu em algum dado momento da temporada, no trabalho do próprio São Paulo, ser um pouco mais consistente com isso, mas voltou a usar pouco esse tipo de jogada, e isso faz falta porque isso aqui é importante para furar
retrancas. A gente viu esse cenário do jogo contra o Olímpia marcando muito baixo, muito compacto, e foi dessa forma que o Flamengo conseguiu marcar o seu gol e furar a retranca. Então no jogo contra o Galo a gente viu essa situação aqui, né? E aí você tem o Arrascaeta sendo muito importante. Quando o Arrascaeta não tá em campo, o Flamengo perde muito esse jogo aqui, ó, de achar no entrelinhas, né? Primeiro, o Alan, que a gente sabe que não tá rendendo ainda o que se espera dele, jogador que ainda tem sido um pouco inconstante, especialmente com bola, né? Tá bem descalibrado, errando bastante, mas ele achou esse passe aqui espetacular e ele pode ser muito importante pro Flamengo assim que ele for melhorando, for pegando mais ritmo. A gente sabe que ele vai pegar esse ritmo, a gente sabe que ele vai ser importante, né? Já tem muita gente aí cravando que o Alan foi uma contratação ruim, não é bem por aí. Então, o Alan achou esse passe lindo aqui pro Arrasca, e o Arrasca trabalha muito, muito bem nesse entrelinhas aqui, né? Ele é muito importante para isso, para poder o Flamengo furar retrancas. É importante achar essa situação do entrelinhas aqui. O Arrasca não só consegue ficar livre nesse entrelinhas, como também trabalha muito rápido, né? Ele recebe essa bola e ele já consegue trabalhar em 2 toques e colocar o companheiro na cara do gol. Então, essa é uma das grandes valências do Arrasca, uma grande importância que o Arrasca tem para esse time, fazendo esse passe aqui para o Wesley. E a gente está falando de novo aqui de entrelinhas e achar nas costas, né? O Wesley rompendo e o Arrasca conseguindo achar esse passe. No caso, não foi na janela, foi na janelinha ali, ó, nas pernas do zagueiro ali do Atlético Mineiro. O Arrasca é especialista nesse tipo de jogada. Então, tá faltando isso também. O Flamengo precisa ser mais constante com isso. Então, o Flamengo consegue achar gols, consegue achar situações de gol nesse tipo de situação aqui, mas tá faltando ser mais constante com isso. Então, o jogo contra o Grêmio, né? O Felipe Luiz também é muito importante em achar esse passe no entrelinhas, assim como eu falei do Alan, né? O Felipe Luiz também é muito bom em achar esse tipo de passe. E aqui a gente não está falando de uma defesa que está tão compacta assim. O Flamengo já ganhava o jogo de 1-0 do Grêmio. O Grêmio já estava pensando bastante em atacar, né? Não estava tão compacto assim. Mas só para ilustrar para vocês como é que o Flamengo tem sido pouco constante com isso. E quando consegue fazer, gera esse tipo de situação aqui, ó. Arrasca no entrelinhas, o Maia vai romper, o Arrasca vai achar esse passe aqui em 2 toques e o Flamengo vai fazer o gol. Então precisa ser mais constante com isso. Precisa realmente conseguir fazer mais jogadas desse tipo. Tá faltando isso. Essa aqui é outra situação importante que o Flamengo precisa ser mais constante, precisa fazer mais, né? Que é a jogada de arraste e finalização de fora da área, né? O Bruno Henrique, voltando à boa forma, voltando a pegar ritmo, é um cara que faz isso aqui, é um cara importante. E o Luiz Araújo, que teve uma boa atuação contra o América Mineiro, também pode ser um cara que pode contribuir com esse tipo de jogada. O Everton Ribeiro também faz isso, mas tem feito pouco, tem sido pouco efetivo nesse tipo de jogada. Isso aqui é importante para o Flamengo furar a retranca. Essa jogada aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Cuiabá bem compacto, as linhas bem compactas, e o Luiz Araújo fazendo esse arraste, finalizando de média distância. Nesse caso aqui, o Walter faz uma defesa, o Flamengo ganha o escanteio, e aí você vai conseguindo domínio territorial, né? Você vai conseguindo empurrar o seu adversário ali para dentro da área dele, você vai conseguindo prevalecer no campo de jogo. Então, mesmo que você não faça o gol, pelo menos a finalização dentro da baliza, que obriga o goleiro a defender, pode te gerar um escanteio, pode te gerar uma segunda bola, pode te gerar uma série de situações. E aqui, mais uma vez, o jogo por dentro, né? No jogo contra o América Mineiro, você vê aqui de novo o Alan sendo importante. Então, por mais que o Alan não esteja sendo constante ainda, fazendo isso, ainda tá pegando o ritmo de jogo, né? Ficou muito tempo parado, mas aqui de novo ele já tá aqui mapeando aqui o espaço, já dominou, já conduziu, já achou o Arrasca aqui, e o Arrasca vai achar o Gabi, e o Gabi acaba perdendo esse gol, né? Mas essa é uma situação muito importante para o Flamengo furar linhas de 5. E, de novo, tem sido pouco constante, o Flamengo tem feito pouco isso. Então, cabe ao Sampaoli trabalhar isso no dia a dia. Aqui mais uma situação, ó, de trabalho por dentro. O Vitor Hugo também é um cara que consegue achar esse tipo de passe. Ele acha o Gabi aqui e o Gabi devolve para ele e acaba finalizando. Dava até para ele fazer esse passe no Gabi de volta, que estava rompendo ali nas costas da última linha, mas ele acabou não fazendo. E aí, gente, tem mais uma outra situação que é importante ser falada. Eu fui procurar aqui os gols do Flamengo, as oportunidades de gols do Flamengo, e tem uma dinâmica que é importante para furar a linha de 5, que é o passe por elevação, aquele passe cavado, né? Então, quando você chega, tabela ali próximo da área do adversário e algum jogador rompe nas costas da última linha, vai fazer aquele facãozinho curto e você faz aquele balãozinho, aquele passezinho cavado aqui, né? Vejo muito os times da Europa fazendo isso. Barcelona é um time que adora fazer isso, desde os tempos do Guardiola até hoje faz, porque joga sempre quando é time retrancado. E o Flamengo simplesmente não está usando esse tipo de jogada. Eu não achei nenhuma oportunidade de gol do Flamengo usando passe cavado. Os times usam pouco aqui no Brasil e o Flamengo precisa realmente tentar utilizar mais esse tipo de jogada, que é importante, que é uma baita situação para furar a retranca. Então, gente, qual a conclusão desse vídeo? O Sampaoli diz na entrevista que o time precisa ser mais contundente nesse tipo de situação, precisa ser mais efetivo quando está enfrentando os times com linhas muito baixas. Meu recado para você, meu caro Sampaoli, faça com que isso aconteça, meu camarada, né?
É preciso trabalhar esse tipo de jogada no dia a dia, é preciso estimular os jogadores a fazer isso, é preciso reforçar isso nos treinos, né? Isso não vai acontecer se não for realmente trabalhado no dia a dia dentro do clube, situações de treinamento que reforcem esse tipo de situação. Isso tem que ser estimulado tanto no treino quanto quando for falar com os jogadores, né? Na pré-eleção, naquele treino de vídeo que faz, né? Que vai mostrar situações para os jogadores antes do jogo, enfim, durante a semana de treino. O Flamengo realmente precisa, para poder ser um time um pouco mais efetivo nessa reta final, agora que o calendário vai afunilando, que a temporada vai ficando mais aguda, é preciso que o time seja capaz de fazer isso, porque senão vai sofrer muito e pode ser que fique aí de mãos abanando, né? Não ganhe nada no final da temporada. Isso seria muito ruim, né? Para um time que investe tanto, que tem tanto dinheiro. Esse foi o conteúdo de hoje. Queria agradecer vocês pela audiência, pela parceria. Não esquece de deixar o like, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, se inscreve no canal, deixa aqui o seu comentário também, não deixa de comentar não, vamos bater papo sobre o jogo, sobre futebol, que é sempre muito bacana, tá bom? Beleza? Então tá bom, fechou. Até o nosso próximo vídeo, beijo, abraço, valeu, fui.